Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aí de dica para vocês, tá? Hoje nós vamos falar aí sobre candles gatilhos, beleza? Então, quando nós falamos em candles gatilhos de alta, tá? Aonde eu encontro esses candles gatilhos? Como que eu sei, né? A região certa desses candles gatilhos, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Pessoal, quando falamos em candles gatilhos de alta, nós temos aí o martelo invertido, temos o martelo, o engolfo de alta e o arame de alta. Galera, não existe só esses padrões, tá? Mas esses são os padrões que mais aparecem aí no dia a dia durante o pregão, beleza? Então, são os candles aí mais importantes aí, vamos dizer assim, tá bom? Pessoal, então, quando nós falamos em candles gatilhos, em candles gatilhos de alta, nós temos que encontrar o quê? Sempre em uma tendência de alta. Então, eu tenho que ter uma tendência de alta para mim usar esses candles gatilhos. O que é uma tendência de alta? Exatamente fazendo fundos e topos ascendentes, tá? Então, ele sempre vem fazendo fundos e topos maiores que os anteriores. Então, se eu tenho um fundo e um topo maior que o anterior, tá? Eu tenho um movimento de alta, eu tenho uma tendência de alta, tá? Então, isso indica que o preço está subindo. Quais são as regiões importantes de eu encontrar esses candles gatilhos? Né? Regiões de fundo, de mercado, tá? Que são as regiões de suporte. Então, quando o preço volta a testar novamente essas regiões aqui, pessoal, ó, quando ele volta a testar essas regiões de suporte e nos mostra candle gatilho, nada mais é o candle gatilho, pessoal, do que uma rejeição de preço. Ele nos mostra o quê? Que existem grandes players defendendo aquela região. E a probabilidade, quando ele nos dá um candle gatilho dessa, que ele mostra para nós uma defesa, uma possível reversão para o preço continuar a subir novamente, é muito grande. Então, essa probabilidade ela aumenta e muito. Claro que nós temos que encontrar várias confirmações para a gente fazer esse trade. Não é somente aparecer um candle gatilho que eu vou sair comprando naquela região, tá? Então, eu sempre vou juntar. Estou numa tendência de alta, eu tenho candle gatilho, eu tenho região de suporte, da região de fundo, eu estou em um pullback, tá bom, pessoal? Então, quanto mais confirmações, de pelo menos aí no mínimo 3 confirmações aí para você entrar em um trade, beleza? Então, quanto mais confirmações você tiver, 3 ou mais, melhor ainda a probabilidade do preço vir a subir. Beleza, galera? Então, quando nós falamos em candles gatilhos, nós temos esses importantes, tá? Então, o que acontece? Pessoal, quanto maior o pavio, né, que ele deixar desses candles e um corpo menor, tá? E um corpo menor, é melhor, porque me mostra o quê? O pavio que o preço ele desceu para ser negociado, né, no caso do martelo. Então ele me mostra o quê? Que o preço desceu para ser negociado aqui embaixo e foi rejeitado e ele fechou lá em cima, tá? Reforçando também, pessoal, que o candle ele não precisa ser exatamente da cor verde, tá? Ele não precisa ser verdinho, ele pode ser um martelo desse aqui em região de fundo, tá? Mas ele pode ser um candle vermelho, não tem problema. Desde que o corpo seja pequeno, tá? Desde que o corpo aqui seja pequeno e o pavio grande, beleza? Então, pessoal, quando falamos aí no martelo invertido, ele é um pouco oposto do martelo, né? Porque o martelo ele me mostra rejeição no pavio. E quando ele vem, ele me mostra o martelo invertido, tá? Ele me mostra o quê? Que existe força compradora, que a compra jogou o preço lá para cima para ser negociado e acabou fechando nessa região aqui, tá? Isso não é sinal de fraqueza, porque estamos em um fundo, tá bom? Então, se o preço ele vem caindo para testar essas regiões de fundo, tá? Para testar essas regiões de fundo na qual nós temos aqui nessas marcações aqui, ó, tá? Então, nós temos uma tendência de alta, ele veio testar a região de fundo, ele me mostra um martelo invertido, ele me mostra o quê? Que está tendo força para o preço ser negociado para cima, tá bom? Então, esse é a função do martelo invertido, beleza? O engolfo de alta, galera, o engolfo de alta, o preço ele vem caindo, né? E aí ele deixa um candle vermelho, tá? E o próximo candle, ele deixa um candle forte, tá? Um candle de força para mim. O que significa isso? Esse candle de força nada mais é, pessoal, dele
realmente engolir esse candle vermelho aqui, tá? Então, ele tem que engolir conforme a gente vê na imagem. Ele não pode existir pavio, tá? Então, o engolfo, ele não pode existir pavio, beleza? Ele sempre tem que fechar um candle de força, igual a gente está vendo na imagem aí, engolindo, tá? O candle anterior. Então, esse é um engolfo de alta. Me mostra o quê? O candle está descendo, ele bateu numa região de suporte, tá? Uma região de fundo de mercado, tá? Existe uma tendência de alta, e aí ele me mostra essa força compradora aqui. A probabilidade do preço subir é muito grande. Beleza, galera? O Arami, pessoal, ele é um pouco o contrário, né, do engolfo. Por quê? Ele me vem com candle vermelho de força para baixo, e aí o próximo candle ele já me dá esse candlezinho pequeno verde. Então, qual é o motivo desse Arami, né, dessa famosa mulher grávida? Ele me mostra o quê? Quando ele vem com candle forte, desse tamanho aqui, igual vocês estão vendo na imagem, tá? Ele me mostra uma força muito grande vendedora. E aí o próximo candle, quando ele me dá esse candle verde, ele me mostra o quê? Uma região de reversão de mercado, tá? Então, a gente tem uma tendência de alta, nós temos uma região de fundo, né? Região de suporte, tá? E aí ele me mostra um candle verdinho desse aqui. Ele me mostra o quê? Um sinal de reversão de movimento, tá? Então, ele me mostra o quê? Que esse cara que bateu forte aqui nessa venda, né? Que ele deu esse tamanho desse candle vermelho gigante aqui. E aí, quando ele me dá esse candle verde, ele me mostra o quê? Que existe alguém defendendo toda essa porrada que ele recebeu aqui, tá? Então, ele absorveu, né? Toda essa porrada desse candle vermelho aqui e fechou positivo. Por isso que a gente usa o Arami aí, por mais que o candle vermelho ali seja grande, tá? Seja um candle de força, porque ele me mostra sinal de absorção, né? Ele me mostra sinal de que ele absorveu toda a porrada do candle de venda ali, né? Da queda, ele segurou no peito e jogou o preço para cima, tá? Então, a probabilidade do preço subir depois de um padrão desse aqui é muito grande. Beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouco agora sobre os candles gatilhos de baixa, tá? Então, quando nós falamos em candles gatilhos de baixa, tá? Nós temos aí a estrela cadente, o enforcado, né? O engolfo de baixa e o Arami de baixo, tá? Que é a famosa mulher grávida invertida, né? Então, quando nós falamos aí em candles gatilhos de baixa, o que nós já podemos imaginar, pessoal? Que nós temos uma tendência de baixa, né? Uma movimentação de baixa, na qual nós temos as nossas resistências, né? Os nossos topos de mercado, beleza? Então, quando nós falamos em topos, em resistência, tá? Então, quando o preço ele volta, né, a testar essas regiões de topos, né? Quando ele volta a testar essas regiões de topo, e ele nos mostra esses candles gatilho, né? A probabilidade do preço voltar a cair é muito grande. Lembrando que temos que ter várias confirmações para a gente fazer esse trade, beleza, pessoal? Então, quando nós temos aí essa movimentação de baixa, né? Então, nós já fizemos a análise, já identificamos uma tendência de baixa no mercado. E aí, quando ele volta a testar essas regiões de topo e deixa esses padrões de candles gatilho, tá? A gente faz a entrada, beleza, pessoal? Então, o que nos mostra, pessoal? É a mesma coisa, tá? Quando ele me deixa o pavio aqui, ele me mostra o quê? Sinal de rejeição de preço, sinal de exaustão, tá? Então, o preço ele veio negociar aqui para cima e aí existiu vários players grandes aqui, né? Vários players defendendo essa região de topo, né? Então, eles não querem que o preço passe dessa região, eles querem que o preço volte a cair, tá? Então, é por isso que a gente usa esses candles gatilhos. Lembrando, sempre, candles de alta e candles de baixa, né? Sempre tem que ter um pavio grande, né? Esse é pavio, e aqui o corpo pequeno. Quanto maior o pavio, menor o corpo, é melhor o candle gatilho. Beleza, pessoal? O enforcado também, né? Ele trabalha aí no lado oposto, né? Da estrela cadente, né? Que o preço ele está subindo. Ele me mostra o quê? Força vendedora, né? Numa região de resistência, região de topo de mercado, tá? Então, ele me mostra aí
uma força vendedora, né? Que o preço foi negociado até lá embaixo, tá? Então, ele pode reverter o preço quando ele me mostra um candle gatilho desse aqui. Agora, falando aí em termos de engolfo de baixa, tá, pessoal? Preste bem atenção, pessoal, que nós estamos falando agora em uma tendência de baixa. Então, ele me dá um candle verde e o próximo candle é um candle vermelho e grande, tá? Sem pavio, ele não tem pavio. Quanto menos pavio o candle tiver nesse engolfo, melhor, porque significa região de força, tá? Então, quanto maior esse candle for, engolindo esse candle verde anterior, tá? E não deixando pavio, mais força existe nessa região, tá? Existe uma força muito grande, tá? Então, pessoal, por isso que existe a probabilidade, né? Que a gente sempre trabalha com probabilidade, nunca é algo certeiro, né? A gente nunca tem certeza de nada do mercado, tá? Então, a gente usa esses padrões aí para a gente poder tomar as nossas decisões, beleza? Então, pessoal, falando aí no arame de baixa, né? Lembre, preste bastante atenção, pessoal, porque ele é muito diferente, né? O engolfo de alta, o arame de alta para o engolfo de baixa para o arame de baixa. Então, pessoal, quando nós falamos em arame de baixa, né? A famosa mulher grávida invertida, nós temos o quê? Um candle verde de força, né? Compradora, né? Bem forte, batendo na região, e aí ele chega na região de resistência, na região de topo de mercado, né? Que são essas regiões em vermelho que a gente marcou aqui, ó, tá? Então, quando ele chega nessas regiões, pessoal, com um candle forte desse tamanho aqui, verde, e aí ele me dá um candlezinho pequeno assim, vermelho, significa o quê? Que esse preço aqui, ele segurou, tá? Que esse candle, né? Desculpa, esse candle aqui, ele segurou toda a força compradora, tá? Então, isso aí ele não dominou no peito, né? Ele realmente, imagine como um elevador, né? Se um elevador bater num teto do prédio lá e ele voltar a cair, tá? Então, ele chega a bater no teto, né? Ele bate no teto lá e o preço cai, né? Imagine você jogando uma bolinha para bater no teto e a bolinha bate e ela vai voltar a cair, tá? Então, pessoal, é isso que acontece no arame de baixa, tá? Então, ele toma essa porrada para cima e aí o próximo candle já segura e mostra um sinal de reversão de mercado, beleza? Então, o preço ele vem para cima forte e aí ele já dá essa reversão de mercado e a probabilidade do preço cair é muito grande. Beleza, galera? Mais uma dica para vocês aí de como encontrar esses candles gatilhos, como vocês usarem os candles gatilhos, né? Então, lembre-se, candles de baixa sempre em regiões de topo de mercado em uma tendência de baixa, tá? Uma tendência de baixa. E os candles gatilhos de alta sempre em uma tendência de alta, em movimentações aí sempre de fundo, regiões de suporte. Beleza, galerinha? Mais uma dica para vocês aí, compartilha com os amigos, dá uma força aí no Instagram, tá? Me segue lá, tô postando sempre conteúdos gratuitos para vocês aí e aguardo vocês lá no meu Instagram. Valeu, tamo junto!